Olá galera, tudo bom? Professor Michael aqui com vocês hoje para falarmos sobre força. Turma, quando falamos em força, temos que ter em mente que força é a interação ocorrida entre dois corpos diferentes. Essa ideia de força, ela sempre vai ser se baseada na ideia de causa e efeito. Causa nada mais é do que a atuação de dois corpos que vai gerar uma força. E o efeito são as consequências que essa força propõe sobre um corpo. Turma, quando um corpo, então, recebe uma força, ele poderá mudar o seu estado de movimento ou o seu estado de repouso. Como assim, professor? Se ele está em repouso, ao receber uma força, ele poderá entrar em movimento. Ou se ele está em movimento, ao receber uma força, ele poderá entrar em repouso. Assim como um corpo também poderá sofrer uma deformação, que é o que ocorre, turma, na colisão entre dois carros. Nós sabemos que, infelizmente, quando dois carros colidem, sempre amassa. E esse amassado dos carros é uma consequência da força trocada entre eles durante a colisão. Assim como um corpo também pode, ok, permanecer em equilíbrio quando uma força ou um conjunto de forças atua sobre ele. Turma, é muito importante a gente lembrar que força é uma grandeza vetorial. Se força é uma grandeza vetorial, então força ela é representada por um vetor. E nós sabemos que todos os vetores, eles têm condição de mostrar para nós direção, sentido e módulo. Módulo é um número, né? Também pode ser chamado de intensidade. Galera, vamos supor que se eu estou segurando esse tubo de papelão na vertical, a partir do instante que eu solto ele, nós sabemos que esse tubo irá cair. Esse tubo, ele só vai cair porque existe uma força gravitacional que está sendo atuada sobre esse corpo. Uma força na qual a Terra aplica sobre esse corpo. Assim como nós sabemos que também este corpo aplica uma força sobre a Terra. Mas, de um modo geral, nós sabemos que esse tubo ele irá cair por conta da existência de uma força gravitacional. Só que, se eu quero que ele não caia, é só eu aplicar uma força no sentido oposto. Então, se eu sei que existe uma força puxando este tubo para baixo, eu posso aplicar uma força na mesma direção vertical, só que para o sentido para cima. Então, o corpo ele vai permanecer em repouso ou em equilíbrio, certo? Então, quando um corpo ele permanece em equilíbrio? Quando a soma de todas as forças sobre esse corpo for nula. Quando o somatório, gente, esse símbolo aqui, ó, que é esse M meio deitadinho assim, ele é chamado de somatório, ok? Quando a soma de todas as forças sobre um corpo for nula, este corpo estará em equilíbrio ou em movimento retilíneo e uniforme. Professor, e se a soma de todas as forças sobre o corpo for diferente de zero? Então esse corpo ele estará em movimento acelerado. Quando um corpo, ok, quando a soma de todas as forças for diferente de zero, esse corpo ele será acelerado na direção e no sentido dessa força resultante sobre ele. Tudo bem, turma? Agora, voltando aqui para o meu tubo. Se eu aplico uma força, ok? No meio do tubo, gente, lembrando, eu sou um corpo, tubo, outro corpo, força, interação entre dois corpos diferentes. Então, a partir do momento que eu aplico uma força no meio desse tubo, esse tubo irá sofrer uma deformação. Tudo bem, turma? Então, vale ressaltar aqui que a ideia intuitiva de força sempre vai se basear na situação de causa e efeito. Causa, interação entre dois corpos, atuação de uma força. Efeito, ou movimento, ou equilíbrio de um corpo, ou uma deformação. Galera, eu vou modificar a lousa aqui e
e nós vamos falar agora quais são as principais forças que atuam sobre os corpos. E eu já volto. Olá galera, voltando aqui, agora nós vamos falar sobre as principais forças que atuam num corpo. Turma, vale lembrar que neste momento nós vamos apenas nos familiarizar com essas principais forças. Nas próximas aulas que nós vamos entrar em detalhes, ok? Sobre algumas das forças que eu vou falar aqui. Então, neste momento, é muito importante que vocês entendam qual é a direção de cada uma dessas forças e qual é o sentido de cada uma dessas forças, beleza? Então vamos lá, para a gente poder entender essas forças, eu vou usar como exemplo aqui, ó, um caixote que está sendo puxado por uma pessoa através de uma corda. Galera, vocês concordam comigo que esse caixote possui massa, certo? Lembra na lousa passada que eu usei como exemplo um tubo de papelão que se eu soltasse ele iria cair? Por que eu falei para vocês que ele cai? Porque existe uma força gravitacional atuando sobre ele. Essa força gravitacional nós chamamos de peso. Então, turma, a força peso nada mais é do que a força que o planeta Terra está aplicando sobre esse caixote. Então, a força peso sempre vai ser uma força com direção vertical e o sentido dela para o centro da Terra. Ah, professor, por isso que todos os corpos caem? Sim. Essa força peso ela tem origem gravitacional. Essa força peso, a origem dela é lá da força gravitacional. Tudo bem, turma? Como que eu faço para determinar um módulo da força peso? Eu acho que em algum momento vocês já devem ter aprendido isso, mas vamos relembrar. Sempre para calcular o módulo da força peso, a gente usa esta relação. Peso é igual à massa do corpo vezes a gravidade, que é a aceleração gravitacional. A massa sempre medida em quilogramas. E a aceleração gravitacional, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas normalmente a gente acaba utilizando como 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, a unidade de medida de força é um Newton. Então, toda a força peso é medida em Newton. Beleza? Turma, aqui ó, se essa força peso então está puxando o corpo para baixo, o solo irá aplicar uma força sobre essa caixa. E a força que a superfície, ok? Essa superfície onde o caixote está aplica sobre a caixa é chamada de força normal, que é uma força de contato, certo? Essa força normal, turma, ela sempre vai ter a direção perpendicular à superfície de apoio. Sempre a direção dela vai ser 90 graus em relação à superfície de apoio. E o sentido dessa força sempre vai ser saindo da superfície de apoio. Turma, eu vou pegar aqui, ó. Vamos supor que essa apostila, ela está apoiada aqui na parede. Ela vai ter uma força normal atuando sobre ela? Claro que vai. Só existe força normal se o corpo estiver apoiado a uma superfície. O peso dessa apostila sempre vai ser vertical e para baixo. Só que essa apostila está apoiada na vertical, beleza? Então, a força normal vai ser aqui, ó, perpendicular à parede e o sentido dela, ó, saindo desta parede. Sempre. Ah, a força normal não tem módulo? Tem, galera. Só que a força normal, ela não é uma força que possui uma fórmula específica para eu calcular o módulo dela. Sempre vou determinar o módulo da força normal através de uma análise vetorial. Como assim uma análise vetorial? Eu preciso analisar quais são os vetores que vão estar na mesma direção para ter que trabalhar matematicamente esses vetores e conseguir determinar o módulo dessa força normal. Beleza? Turma, se o homem vai puxar o caixote pela corda, então você concorda comigo que o homem aplica uma força na corda e essa corda ela vai ser tracionada. A força de tração nada mais é do que a força com que essa corda ela é esticada.
Então, o homem puxa a corda é tracionada e essa tração é transmitida por toda a corda, logo a corda puxa a caixa. Beleza? Galera, para a gente poder trabalhar, desenhar, representar essa força de tração, eu sempre vou escrever a força de tração com a direção igual à da corda. Se a corda está na horizontal, a tração vai estar na horizontal. Se a corda está na vertical, a tração vai ser na vertical, sempre. Agora, o sentido dessa força de tração sempre é representado para dentro da corda. Sempre vai ser representado para dentro no sentido dessa corda, ok? Sempre. Além do mais, turma, nós sabemos que quando esse caixote ele vai ser puxado, vai existir aqui, ó, uma interação entre o caixote e o solo. Se esse solo ele possuir uma aspereza, então significa que existirá uma força de atrito entre o caixote e a superfície. A força de atrito eu represento por Φ, mas nada impede de você representar a força de atrito por A maiúsculo, beleza? Não importa. Então, turma, a força de atrito também é uma força de contato. A força de atrito é a força de interação entre o corpo com a superfície. Só vai existir atrito se houver aspereza. Se for uma superfície perfeitamente lisa, o atrito vai ser desprezível. Como que eu represento a força de atrito? Turma, a força de atrito ela vai ter a direção igual à direção do movimento do corpo. Se o corpo está se movimentando na horizontal, a força de atrito tem direção horizontal. Se por um acaso existir um atrito, o corpo estiver se movimentando na vertical e houver atrito, então a força de atrito vai ter direção vertical. Sempre a direção da força de atrito é igual à direção do movimento. O sentido dessa força de atrito que vai ser oposto ao movimento, porque toda força de atrito é uma força resistiva. Ela promove a dissipação de energia, ela dificulta o movimento, então ela é uma força resistiva. E para nós determinarmos o módulo dessa força de atrito, turma, a gente vai usar essa relação que lá na frente, em algumas aulas, mais para frente eu vou falar ela com mais detalhes. Então a força de atrito eu represento, é o produto entre o coeficiente de atrito da caixa com a superfície vezes a força normal. Turma, mais uma vez, neste momento, vale lembrar que o mais importante dessas forças é vocês entenderem qual é a direção e qual é o sentido de cada uma delas para serem representadas nos nossos exercícios. Tudo bem, turma? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!